de 75 anos. Nossa matéria-prima sempre foi o futuro. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Paulo Queires, eu sou hoje aqui o gerente de Relações Internacionais da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Em primeiro lugar, eu gostaria de mandar os cumprimentos aqui do presidente da federação, Gilberto Seleme, infelizmente não pôde participar. E também eu preciso justificar a ausência da doutora Maria Tereza Bustamante, que ia fazer essa abertura e conduzir aqui o nosso webinar de hoje, mas também teve que viajar a Porto Alegre. Mas, de qualquer maneira, agradeço aí a presença de todos. Nós vamos ter hoje, então, aqui o webinar Santa Catarina e Países Baixos, né, conectando inovação, negócios e conhecimento. Vamos falar um pouco aqui das relações comerciais. A gente tem, depois eu vou introduzir aqui os nossos dois convidados, mas em primeiro lugar vou pedir aqui para passar muito rapidamente algumas informações sobre o estado de Santa Catarina, justamente para atualizar aí o pessoal que é da parte dos Países Baixos. Para quem não conhece, né, Santa Catarina, nós temos hoje aí alguns números que são referência no Brasil, né? A gente tem, por exemplo, a menor taxa de desemprego do país, hoje com 2,3%. O governador do estado aqui de Santa Catarina, ele gosta de falar que é a menor taxa de desemprego do mundo, mas, de qualquer maneira, realmente, para níveis tanto Brasil e mundial, é uma taxa realmente bem baixa. A gente está em pleno emprego, a gente tem aí uma série de desafios relacionados à qualificação de mão de obra, porque realmente tem emprego aqui para todos. Temos aí, somos o estado primeiro lugar em capital humano, né, e também em preço médio de produtos exportados. Geramos aí entre janeiro e setembro mais de 42 mil empregos direcionados à indústria, né, para a parte industrial. Nós somos o terceiro maior do Brasil em valor agregado, né, de 14,6 mil reais. Somos o quinto maior do Brasil em valor adicional bruto industrial. E também temos uma das maiores aí participações da indústria no PIB, que compõe aqui o estado de Santa Catarina. Nós temos aqui também um índice de competitividade global. Tem aqui Santa Catarina como, a partir desse índice, né, como a indústria mais competitiva do país. A gente tem aí um pouquinho acima de São Paulo. E a gente tem, né, como referência aqui, diversos polos industriais de referência, né? O Santa Catarina, vocês podem ver, tem indústria espalhada por todo o estado, e a gente tem aqui, o Observatório da Federação faz um trabalho aqui de identificar quais são os polos de inserção internacional, polos de relevância nacional, estaduais e regionais. Então, aí tem os números, a gente tem polos ligados à área de moveleira, que são os blocos maiores, né? Alimentos e bebidas, metal mecânico, enfim. A gente também tem uma infraestrutura de portos aí de muita qualidade, somos o segundo lugar no Brasil em movimentação de containers, né? A gente tem aí, vocês podem ver, 5 portos em Santa Catarina. Então, a gente tem aqui também o terceiro dos 10 maiores portos, né? 3 aqui em Santa Catarina, do Brasil, Itapuá sendo um eles estão fazendo também uma ampliação, a dragagem lá da Baía de Babitonga, então vão receber navios maiores. Então, existem também investimentos aí já divulgados e que vão colocar provavelmente em Santa Catarina no topo na questão portuária do Brasil nos próximos anos. Aqui falando rapidamente de comércio exterior, né? Santa Catarina, a gente é um estado altamente importador e para a gente
Isso não é problema, porque a gente importa basicamente produtos ligados a insumos, componentes, matéria-prima, né? Então, a gente teve aí até em 2024 33 bilhões de dólares em importação e 11 bilhões em exportações. Então, isso mostra o talento do Estado, enfim, a capacidade do Estado em relação à internacionalização e compras no exterior. A gente teve aí de janeiro a outubro de 2025, né? Já superamos aí os 10 bilhões de dólares em exportação, então a gente prevê, né? Outubro ainda falta novembro e dezembro, então a gente vai superar as exportações de 2024, sendo aí o nosso maior parceiro dessas exportações a Europa, né? Com 14,6% dos produtos catarinenses enviados para a Europa, 12% para os Estados Unidos e 9% para a China. Então, aí para vocês terem uma ideia de que nós exportamos, né, para mercados que são muito exigentes, como Europa e Estados Unidos. Então, isso demonstra a qualidade dos produtos catarinenses, que são enviados para mais de 200 países. Na parte de importações, aí sim, né, a gente também alcançou de janeiro a outubro 28,6 bilhões. Pode ser que a gente supere ou não, né, os 33 bilhões do ano passado, mas aí, sem dúvida, temos a China, né, como maior fonte das nossas importações e a Europa em segundo lugar. E aqui, falando rapidamente, né, sobre os Países Baixos, a gente teve aí exportações de 269 milhões de dólares de janeiro a outubro desse ano. Os principais produtos aí, carnes de aves, né, e também parte de motor e móveis, são os três principais. E aí a gente consegue perceber nas importações que a gente é superavitário, né, em relação aos países baixos. Ali escreveram errado, mas 175 milhões, e a gente importou mais aí de janeiro a outubro, outros legumes, também parte de alimentos e limpezas de animais. Então, o papel da Fiesc é representar e desenvolver a indústria catarinense. Aqui é o nosso site, depois, né, quem tiver querer saber mais da parte de negócios internacionais, relações internacionais, fica à disposição também. E a parte que eu queria comentar era isso. Então, eu passo a palavra agora para o Caspar von Rimbach. Ele tem mais de 2 décadas de atuação no Brasil. Ele exerce a função de chefe representativo do Escritório de Apoio aos Negócios Neerlandeses, que chama NBSO, né, em Porto Alegre. Ele é o ponto focal da rede econômica do Reino dos Países Baixos no sul do país. O Caspar também é economista, cientista político, ele possui mestrado em economia, mestrado em ciências políticas, além de uma sólida trajetória executiva em multinacionais aí como a Shell, a ABN AMRO, a Bayer e Ernst Young. Também foi sócio de uma startup de consultoria em desenvolvimento de software no Brasil. No escritório em Porto Alegre, ele se dedica ao apoio e à expansão das relações comerciais e ao desenvolvimento dos negócios neerlandeses na região sul. Caspar, a palavra é sua. Paulo, muito obrigado pela abertura, também pela convite da Fiesc, uma grande parceiro da OMBSO no Brasil. Eu também quero agradecer a parceria que a gente está fazendo aqui novamente com a Embaixada do Brasil nos Países Baixos, com Ivens e Felipe aqui junto na reunião. Eu queria apresentar um pouquinho sobre o MBSO, mas também sobre as oportunidades de trabalhar em conjunto, os negócios que a gente pode realizar entre os Países Baixos e Santa Catarina. Para isso, eu trouxe uma pequena apresentação. Ela vai ser a minha guia durante essa conversa, mas no final das contas, que eu gostaria depois ver também alguma discussão sobre essas oportunidades que a gente pode trabalhar junto com Santa Catarina.
O meu foco vai ser bastante mais no que os Países Baixos podem trazer para Santa Catarina. Depois a gente vai ter uma oportunidade também ouvir a embaixada para ver quais são as oportunidades e como trabalhar com os Países Baixos lá. Então, deixa eu trazer a apresentação aqui para todos aqui podem ver. Eu vou passar aqui os slides rapidamente. Então, eu estou aqui junto com a Lucila Almeida, que é a minha deputy em Porto Alegre. Nós somos o Netherlands Business Support Office em Porto Alegre, que significa o escritório de apoio a negócios neerlandeses no sul do Brasil. São os três estados do sul, do Brasil: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. A nossa missão é basicamente apoiar negócios neerlandeses no sul do Brasil, que significa que a gente apoia empresas neerlandesas com informações de mercado, identificando algumas oportunidades, mas também fazer as conexões com empresas santa-catarinenses, com as organizações, organizar missões comerciais ou para a Holanda ou para cá e apoiar realmente em feiras internacionais, sendo locais aqui no Brasil ou eventualmente nos Países Baixos. Tem 23 escritórios de MBSO no mundo. Basicamente, esses escritórios são em países promissores, em regiões promissores, mas onde não tem um consulado ou a embaixada. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul, junto com Santa Catarina e Paraná, são áreas, regiões realmente interessantes para os Países Baixos, porque tem uma conexão muito forte com os setores que a gente atua e que tem realmente não tem um consulado ou uma embaixada. Nosso consulado mais próximo é em São Paulo e temos consulado em Rio de Janeiro, a embaixada em Brasília. Tem dois MBSOs no Brasil, há um nosso e também um em Belo Horizonte que é mais voltado para a mineração e a parte de agro. O que a gente tem feito de exemplo no último ano, basicamente, aqui alguns exemplos de missões e eventos, fomos últimos 3 anos para o Web Summit no Rio de Janeiro, com delegações vindo da Holanda, e a mesma coisa com o South Summit. Este ano a gente teve várias empresas, organizações vindo para o South Summit, em Porto Alegre, e com certeza no ano que vem a gente vai querer fazer alguma coisa com o Startup Summit também em Santa Catarina para trazer algumas empresas até lá. Trabalhamos também em eventos, como a gente trabalhou este ano em agosto com o Sindre Energias, em agosto, para falar de energias renováveis e logística. Ajudamos também um ponto importante nos enchentes em 2024. Felipe mencionou um pouquinho antes dessa reunião sobre a vinda do governador do estado do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, também o prefeito de Porto Alegre, até a Holanda. A gente conheceu junto o que a Holanda tem de soluções e governança em relação a soluções contra enchentes, mas a gente trouxe também um grupo de especialistas em proteção e prevenção de enchentes, chama Dutch Risk Response Support Team, para o Brasil rapidamente depois das enchentes, e fizemos um congresso com 10 especialistas holandeses em agosto, em Porto Alegre, para falar realmente como você pode proteger melhor contra enchentes. Mas trabalhamos também, por exemplo, em cooperações, nesse sentido aqui em Portos, que é uma parceria de Portos Verdes, e como você deixa os portos mais sustentáveis e você integra a energia renovável nos portos. E para isso trabalhamos junto com esses portos no Brasil, no intermodal, por exemplo, já nos últimos 3 anos,
para a gente trazer realmente soluções para os portos dos Países Baixos. Santa Catarina é um dos 3 estados do sul. É claro, é uma economia muito promissora, como o Paulo já mencionou, não somente em relação geral de indústria, mas para os Países Baixos uma boa conexão, especialmente em áreas de agro, de água, de transformação industrial, onde os Países Baixos têm algumas fortalezas que estamos conectando já, neste momento, mas temos ainda mais oportunidades para trabalhar conjuntos. Paulo já mencionou um pouquinho, então vou passar isso bem rápido, mas os Países Baixos e o Brasil já têm muito negócios feitos juntos. O Países Baixos é um país pequeno, mas uma potência grande. Estamos falando aqui um PIB 1/3 do Brasil, mas estamos falando de um país que é 200 vezes menor do que o Brasil. É um exportador enorme. Exportador não somente de produtos dos Países Baixos, mas também exportador de produtos que foram importados, por exemplo, da Alemanha, mas também do Brasil. Tem muitos produtos brasileiros que vão do Brasil para o porto de Rotterdam ou aeroporto Schiphol em Amsterdã e depois é reexportado para, por exemplo, a Bélgica, a Alemanha e o resto do mundo. Eu vou falar um pouquinho depois sobre essa questão logística que a Holanda é dentro da Europa. Brasil é os Países Baixos grandes parceiros em exportação e importação de produtos e tem uma parte aqui de agrícola, petróleo, mas também muitas outras oportunidades que estamos sendo trabalhados em alimentos, e a parte de transformação industrial. Tem várias empresas já trabalhando nos Países Baixos. A Embaixada do Brasil vai falar um pouquinho mais sobre isto, de Santa Catarina, inclusive. E esses números vocês acabaram de ver do Paulo, então não vou passar muito em relação a isso, mas a gente pode ver que o Brasil exporta muito produtos agrícolas. Santa Catarina exporta muito produtos agrícolas e de motores e, ao mesmo tempo, importa muito tecnologia e alguns produtos mais relacionados à horticultura, e insumos, por exemplo, para a produção de proteína. Quais são as algumas oportunidades? No Brasil, a gente trabalha uma série de setores principais que a gente acredita que pode ser trabalhado junto com a indústria brasileira, em relação a alguns setores principais neerlandeses que a gente tem fortalezas. E você pode imaginar que são esses setores. O primeiro que eu vou mencionar aqui é o setor de agrícola. Agrícola, a gente sempre tem a briga com o Brasil, né? Quem é o exportador maior de agrícola, se é Brasil ou os Países Baixos atrás dos Estados Unidos? Embora que o Brasil, com certeza, em volume, é o maior exportador atrás dos Estados Unidos, os Países Baixos têm uma questão de mais de valor agregado, quando você fala de sementes, quando você fala de hortaliças, etc., de genética, os Países Baixos têm um ponto muito forte. Claro, os Países Baixos também é um exportador, reexportador de algumas tecnologias e produtos de agrícola da Alemanha, do Brasil para a Europa, como eu já mencionei. Mas sempre foca, porque quando você pensa em um país muito pequeno, sempre foca em produtividade e sustentabilidade. Por isso temos uma universidade número 1, quando a gente fala de agricultura, desenvolvimento agrícola, na Holanda, que chama a Universidade de Wageningen. Para quem trabalha com agricultura, com certeza já conhece essa universidade. É um país que investe muito, muito forte na parte de desenvolvimento, né, tecnológico. Desde insumos em genética até a parte de processamento, a parte de
on-farm, né, na fazenda mesmo, para aumentar a produtividade e usando muita tecnologia para aumentar essa produtividade. Empresas como a Copart, como a Farm 24, como a Lely, como a Easy Fresh, que são exemplos de indústrias e empresas que estão no Brasil já fazendo esse trabalho, mas tem muita tecnologia que a gente tem discutido no sul do Brasil que pode ser trazido para aumentar essa produtividade. Então, tem uma série de coisas que a gente pode pensar e como você aplica realmente essa agrotecnologia à produção no sul do Brasil, na Santa Catarina, é pensar como você pode exportar eventualmente alguns produtos do Santa Catarina para os Países Baixos e fazer uma parceria, né, especialmente nessa área de agrícola que tem tanta oportunidade para trabalhar juntos. Além disto, aproveitar, claro, os resíduos de agroindústria para pensar em desenvolvimento de biogás e biometano para essa indústria, aproveitando a circularidade desses produtos na cadeia de valor. Segundo assunto, isso tem muito a ver com Holanda. Quem já foi para os Países Baixos sabe que Holanda tem muita água. É muita água que tem sido um problema por 1000 anos, ou mais que 1000 anos já. Muitas inundações, mas ultimamente, nos últimos 100, 150 anos, os Países Baixos têm trabalhado muito para recuperar um, terreno do mar, quando você olha para esses duas mapas, 1300 e 1000, agora, você pode ver que os Países Baixos têm trabalhado para recuperar terras do mar perdidas ou realmente novas para ser utilizado também depois na área de agrícola. Hoje em dia, uns 26 a 29% dos Países Baixos está embaixo do nível do mar. E um feito muito relevante, porque não somente é uma recuperação, a garantia que a gente tem um país que é protegido contra enchentes, mas ao mesmo tempo é uma área também que pode ser aproveitada para a indústria e agrícola, área agrícola. Mas é um trabalho contínuo que a Holanda precisa fazer para se proteger contra o mar e hoje em dia ainda mais cada vez contra enchentes dos rios. O exemplo que já mencionei, o trabalho que a gente tem feito com Rio Grande do Sul depois das enchentes, mas tem muitas outras áreas que os Países Baixos têm trabalhado nos últimos centenas de anos para melhorar e que são oportunidades que podem ser trabalhadas também dentro de Santa Catarina, que seria a proteção contra enchentes e gestão costeira. Temos várias empresas que trabalham, por exemplo, com barreiras móveis que são fáceis para implementar, têm realmente um impacto significativo. Mas você pode também pensar no colaboração com um instituto, como chama Deltares, que é um instituto que tem uma instalação grande nos Países Baixos para fazer simulação hídrica, digitalização. Eles, por exemplo, trabalham com software no mundo inteiro para previsão de problemas climáticos, potencial de enchentes, etc. E os Países Baixos, quando você tem muita água, você está embaixo da água, você precisa pensar numa drenagem urbana inteligente. Então, tem muita tecnologia sendo desenvolvida em relação a isto, como, por exemplo, também na parte de irrigação, drenagem agrícola, agricultura hídrica, que os Países Baixos tem trabalhado não somente nos Países Baixos, mas no mundo inteiro. E hoje em dia, por exemplo, a gente tem trabalhado já, feito trabalhos, estudos em relação à irrigação, drenagem, onde o Brasil tem ainda um grande potencial e Santa Catarina também poderia aproveitar de algumas tecnologias, mas principalmente também de conhecimento neerlandês nessa área.
Os Países Baixos, embora temos muitos diques, tem histórias muito relevantes em relação a diques. Hoje em dia o país está pensando muito mais em como você pode usar a natureza, em vez de somente colocar diques ou fazer drenagem, você trabalha para diminuir o impacto da água no país, usando a natureza de forma circular. Então, são alguns exemplos como a gente pode trabalhar junto os Países Baixos e Santa Catarina em relação à gestão de água. Outro assunto, um outro terceiro setor que a gente tem trabalhado junto muito já com o Brasil, que tem oportunidades enormes também com Santa Catarina, é a parte de energia. Os Países Baixos, depois de ter tido enormes disponibilidades de gás natural, agora está precisando fazer uma transformação enorme no país em relação à sustentabilidade de energia. E o foco é trazer uma série de soluções relacionadas a eólico offshore, sol, hidrogênio verde e também de biogás, biometano. Ou seja, o país está procurando uma série de soluções diferenciadas para fazer a nossa cadeia de energia muito mais sustentável. E essa sustentabilidade tem tido enormes investimentos no óleo que é offshore, mas também na parte de solar, por exemplo. A gente pode brincar sobre um país como Países Baixos, que tem pouco sol, mas tem uma instalação já muito grande, incentivado também pelo governo neerlandês para a área solar, por exemplo. O objetivo é até 2035 a 2040 ser totalmente sustentável em energia elétrica. Isso é normal para o Brasil, porque aqui no Brasil já tem, mas não era uma normalidade nos Países Baixos. Até uns 10, 15 anos atrás, nem 10% dos Países Baixos era a energia renovável. Hoje em dia já está mais que 50% e está procurando ser totalmente sustentável até 2035. Focada muito em eólica offshore, mas como eu já falei, já também tem biogás, solar e uma coisa que, por exemplo, o hidrogênio verde. Hoje em dia, a Holanda, os Países Baixos são uma referência já internacional em parte de hidrogênio, especialmente de offshore, mas também com algumas tecnologias bem diferenciadas, como eu posso falar, uma oportunidade, por exemplo, de trabalhar junto com uma empresa como a X-Intech, que trabalha parte de pilotos hidrogênio verde, está procurando pilotos no Brasil, e a parte de clusterização de biogás e biometano. Aqui tem um exemplo nessa página mais voltado para a parte de food grade, feed grade com biometano da Brighton Renewables, que está sendo implementado já no Rio Grande do Sul e está procurando financiamento nesse momento para fazer isso em regiões como Santa Catarina. É claro, quando você tem tantos diferentes fontes de energia, você precisa pensar em fazer energia distribuído entre sol, eólica offshore, biogás, hidrogênio. Então, isso é uma expertise que a Holanda tem desenvolvido já nos últimos anos para ser também exportado. Um quarto setor aqui é a questão de logística. Hoje em dia, os Países Baixos, junto com o Brasil, já têm uma parceria público-privada de Portos Verdes, onde o Brasil, os Países Baixos estão trabalhando para deixar os portos mais sustentáveis e embutir realmente projetos de energia renovável relacionados aos portos. Então, energia eólica offshore, por exemplo, em Rio Grande do Sul, mas também no Nordeste do Brasil, e pensar no hidrogênio verde embutido dentro dos portos, dentro da logística, dentro da agricultura brasileira. Já temos mais de 40 parceiros nessa parceria que está sendo desenvolvida nos últimos 2 anos e tem uma oportunidade para trabalhar isso mais forte nos próximos anos, uma vez que já foi aprovado um projeto grande
pelo o governo neerlandês para desenvolver essa área junto com o Brasil. Hoje em dia tem 4 portos envolvidos, mas claro, temos abertura para muito maior. Temos agora Pecém, Paranaguá, Rio Grande e Santos, mas estamos procurando claramente também aqui em Santa Catarina oportunidades para conectar e desenvolver essas áreas melhor. Esses são alguns temas, eu não vou entrar nelas, mas são alguns temas que a gente vai trabalhar. Estamos trabalhando já com os portos e que tem uma oportunidade enorme entre os portos, por exemplo, o Porto de Rotterdam, que é o maior porto da Europa e altamente tecnologicamente desenvolvido, com os portos aqui na região da Santa Catarina. Além disto, temos bastante soluções e oportunidades de trabalho em conjunto em relação à inovação. O Brainport Eindhoven é muito conhecido, uma área, região no sul da Holanda que tem o antigo Philips, mas também tem o ASML, que é uma empresa que faz as máquinas para serem condutores, por exemplo, para AI. E tem uma série de high-tech hubs em vários assuntos que podem ser trabalhados em conexão com Santa Catarina, com as diversas áreas de tecnologias também na região. Além disto, a circularidade, quando se lembra, é um país pequeno, então precisam fazer mais com menos e de forma mais sustentável para garantir que a gente sobrevive mais 1000 anos. E isso é importante para a gente pensar como a gente pode conectar isso também com o estado com Santa Catarina, que está buscando cada vez mais a questão de sustentabilidade em várias áreas, como testes, móveis e alimentos. Quais são as oportunidades de sinergias? Primeira coisa que a gente pode pensar depois, a embaixada vai falar um pouquinho mais sobre isso. Os Países Baixos são uma oportunidade enorme para exportar, uma vez que o gateway para a Europa, ou seja, a porta de entrada para a Europa, não somente com o porto de Rotterdam, mas também com o Schiphol, que é o aeroporto de Amsterdã, e que tem uma grande multimodalidade para Alemanha, Bélgica, França e o resto da Europa. Aqui fala já um pouquinho mais sobre isso, a questão da Rotterdam sendo um porto também não somente grande de logística avançada, mas também um porto onde a gente tem muitas oportunidades de trabalhar a importação de Santa Catarina. Alguns programas que os Países Baixos oferecem e, infelizmente, a gente tem um Eureka, que é uma parceria de P&D entre os Países Baixos, Europa e países como o Brasil. Tem uma oportunidade lá. Temos até 25 de novembro para trabalhar essa oportunidade. Essa seria uma possibilidade ainda vai entrar, mas é muito a curto prazo, eventualmente, para esse ano. O ano que vem, esperamos mais uma oportunidade aí. Essas são algumas oportunidades que a gente está pensando que poderia ser uma possibilidade de trabalhar entre Santa Catarina e os Países Baixos, aberto para discussões e claramente uma oportunidade para a gente explorar no próximo ano, 2026, entre os Países Baixos e Santa Catarina. É como a gente pode fazer isto? Simplesmente vocês pensam em participar em missões e delegações. A gente pode pesquisar programas de cooperação. É claramente, no próximo ano, a gente estaria trabalhando junto com a Fiesc e a Embaixada dos Países Baixos para fazer apresentações, fazer matchmaking entre empresas neerlandesas e organizações, empresas santa catarinenses, e avaliar alguns programas ou trabalhar junto em setores, em estudos setoriais. No ano que vem, tem uma série também de missões, eventos e feiras nos Países Baixos que podem ser interessantes para vocês, dentro das áreas que eu já mencionei, mas também áreas interessantes para o setor privado, público de Santa Catarina. Alguns destaques aqui, tem na área de agro, Vive Europa e o Green Tech, o Porto de Logística Breakbulk Europa em junho.
Em maio, o World Hydrogen Summit. Mais importante, claro, para Santa Catarina, tem a Fashion Week em agosto, Amsterdam Textile em setembro, e Horicava e Vacancy Burst, que é mais para relacionado a turismo, em janeiro já. Então, seria uma oportunidade também olhar para isso. Em 2027 vai ter o Agrotech. E quem quer buscar, tem um link aqui embaixo que a gente pode disponibilizar depois. Quais são as feiras relevantes nos Países Baixos nos próximo ano? Bem, agradeço muito essa oportunidade para conversar um pouquinho com vocês aqui sobre as oportunidades de conexão entre Santa Catarina e os Países Baixos. Aqui são meus dados. Fique à vontade de me procurar caso vocês queiram alguma conexão com empresas, negócios neerlandesas, para Santa Catarina. Muito obrigado. Passo aqui de volta para Paulo. Muito obrigado, Caspar. Muito boa apresentação, parabéns. Eu acho que tem sim muita sinergia, com o estado de Santa Catarina e a gente aqui da Fiesc está à disposição para trabalhar junto aí nesse próximo ano e verificar o interesse aí da base industrial catarinense em fazer isso que você sugeriu em relação a missões, enfim. Vamos dando continuidade aqui ao nosso evento. A gente vai deixar as perguntas então para o final, tá? Eu vou passar a palavra então para o Ivens, da Embaixada do Brasil. O Ivens tem quase 4 décadas aí de experiência a serviço do governo brasileiro no exterior. Ele atua como ponto focal do setor de promoção comercial, o SECOM, né, da Embaixada do Brasil em Haia. Como técnico em promoção comercial, ele se dedica à promoção de negócios, investimentos e turismo entre o Brasil e a Holanda. Ele é fundador também e coordenador do Brasil Network Day, BND, que é um evento empresarial anual realizado desde 2011, a qual a Fiesc já liderou a participação em 2017. E, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na Embaixada, ele foi condecorado em 2019 com a medalha da Ordem de Rio Branco. Muito prazer, Ivens. Estendo também aqui os cumprimentos ao Felipe Marques, né, da Embaixada. Também fica à vontade aí para contribuir, mas Ivens, a palavra está com você. Obrigado. Ok, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Eu trabalho aqui na AIA com o Fernando Felipe Ferreira Marques, que é o diplomata encarregado da área do SECOM, e nosso trabalho tem de ser visto na perspectiva de que a gente trabalha na rede SECOM. Nós temos mais de 120 SECOMs espalhados por o mundo todo, localizados em embaixadas e consulados brasileiros, que podem ser muito interessante para abrir mercados no exterior. Muita gente procura, conforme o estudo de mercado que é feito, a avaliação de mercado, procura esse ou aquele setor de promoção comercial, mas eu sugiro, para ser mais efetivo e mais abrangente, que tentar o contato via Itamaraty. Nós temos a Secretaria de Promoção Comercial, Ciência, Tecnologia e Inovação, que é desmembrada em 3 divisões, que você, mandando o seu pedido de prospecção de mercado, procura de parceiros comerciais, a Secretaria de Estado, o MRE, vai distribuir isso para todas as embaixadas e consulados. Isso pode ter um efeito multiplicador, que pode ser interessante. A Secretaria de Promoção Comercial, Ciência e Tecnologia, a sigla é CECIC, ela tem 3 divisões. Uma que trata de indústria em geral, que é DPI-S. Tem também a DIPRA, que trata de assuntos relacionados à área do agronegócio brasileiro.
E tem também a DCTEC, que trata da questão das novas tecnologias e inovação, que geralmente trata de assuntos como startups que estão tentando a internacionalização nos últimos anos. Agora, se feito essa consulta via Secretaria de Estado, identificado os países onde tem a maior retorno, daí sim o SECOM pode seguir num um atendimento mais personalizado, individualizado para a empresa, para resolver questões pontuais sobre o mercado holandês. Agora, eu gostaria de falar também, como a NBCO trata de nós fazemos um trabalho praticamente igual, só que tratando da perspectiva brasileira, de promoção dos produtos brasileiros no exterior, né? No caso aqui da Holanda. O mesmo trabalho que a NBCO faz, mas focando na Holanda. E sobre a questão de fazer negócio na Holanda, eu sempre falo para os holandeses que vêm ter conversa com a gente que, quando prospectando o mercado brasileiro, tem que fazer um trabalho de pesquisa muito bem elaborado, porque, tal como o Brasil, a Holanda também não é para amadores, porque os traders, as empresas holandesas, eles são altamente especializados e competitivos. Embora a Holanda seja do tamanho do estado do Rio de Janeiro, é um grande país, né? E tem muitas oportunidades de negócios. E, às vezes, é bom falar também do jeito de fazer negócio dos holandeses. Os holandeses costumam ser muito diretos, às vezes até o brasileiro pode se assustar no primeiro contato, mas eu posso dizer que, no meu ponto de vista pessoal, eu até assimilei esse aspecto, porque ele tem uma questão prática, tempo é dinheiro, vamos direto ao ponto, e à primeira vista pode surpreender, mas é o jeito de ser. Quando fazendo negócio com holandês, ah, ah, é difícil você esperar. Na verdade, o holandês ele faz o negócio na base do café da manhã, num cafezinho. É difícil, você não espere ser convidado para ir na casa do holandês para um churrasco, coisa que é normal no Brasil se fazer, mas aqui se diferencia. Do ponto de vista de negócios, nunca prometa nada ao holandês quando estiver fazendo negócio que não possa cumprir. E, no caso de ocorrer qualquer tipo de imprevisto, seja o primeiro a notificar, seja o primeiro a informar, e informe de pronto, não deixe que ele saiba através de outra maneira. Eu costumo também usar um exemplo que todo mercado você precisa estudar o modus operandi, mas os holandeses aqui têm algo que é: quando você abre um negócio aqui na Holanda, você tem como prática você marcar uma reunião com as autoridades fiscais da Holanda para ver qual é a melhor maneira de estruturar fiscalmente a empresa, pagar menos impostos. Então, eu costumo dizer para os holandeses no Brasil, por favor, não faça isso, porque contato com a Receita Federal pode ser muito mal interpretado, porque não é feito isso no Brasil. Vamos ver. Do ponto de vista de como fazer negócio, como exportar para a Holanda,
nós fizemos um relatório, um pequeno guia de como exportar para a Holanda, que está disponível no portal da Invest Export Brasil. É muito interessante olhar essas dicas e dados sobre os diversos setores que oferecem oportunidades. Todavia, também, nos últimos anos, a gente tem aumentado a parceria e a cooperação com a Apex Brasil. Então, tem muita coisa boa nessa parceria. Enquanto nós temos 120 setores de promoção comercial espalhados pelo mundo afora, obviamente a gente tem uma equipe mais enxuta em cada SECOM. E quando se trata de fazer trabalho de inteligência comercial, a Apex Brasil tem um time muito maior que pode gerar muita coisa interessante. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nos estudos que foram feitos recentemente, tipo diversificação de mercados por estado. É um estudo, um relatório muito interessante, inclusive Santa Catarina está lá. E o mapa de oportunidades, que oferece uma visão bem consolidada das oportunidades e é onde você pode encontrar novas oportunidades para exportar. O meu colega que é o ponto focal, representante regional da Apex, é o Gabriel Isaacson, que eu vou depois deixar, mais tarde eu mando para o Paulo todos esses contatos, que é da Secretaria de Estado, como também da Apex Brasil, para dividir com os senhores. Como o Caspar bem disse, os Países Baixos é o portão de entrada na Europa para os produtos exportados do Brasil. E é importante você, quando verificar a questão das exportações para a Holanda, para saber onde se encaixa a melhor maneira com relação ao produto que você deseja exportar. Agora, algumas empresas brasileiras foram um pouco mais adiante e tentando ter controle na questão de distribuição e contato direto, presença no mercado, decidiram abrir representações aqui nos Países Baixos. E eu gostaria de mencionar algumas do estado de Santa Catarina que nos dão orgulho de estarem aqui trabalhando no mercado, cada qual dentro da sua área de produtos. A mais velha de todas é a Seara, que mantém escritório comercial em Amstelveen e o armazém de estocagem em Roterdã. É uma empresa de Itajaí que se consolidou aqui no mercado. Então, quando se trata de carne de frango, realmente eles têm uma boa posição aqui no mercado e distribui para toda a Europa a partir daqui. Nesse detalhe, eu queria mencionar que do total exportado para os Países Baixos, no caso do frango, e também no caso da fruta também, 10% apenas fica aqui, o resto é tudo redistribuído. Então é o que a gente chama de efeito Roterdã, que geralmente, embora só uma parte fique aqui no mercado, é interessante porque o trader consegue acessar toda a Europa e às vezes até compras que eles fazem aí no Brasil nem vem para a Europa, vai direto para outros destinos. A segunda que eu queria indicar, empresa do estado de Santa Catarina, é a VEG Benelux,
que ela tem escritório, subsidiárias e centro de distribuição em Nivelles, na Bélgica, e também tem um escritório de representação na Holanda, em Hengelo, que fica na divisa com a Alemanha, no leste da Holanda, divisa com a Alemanha. É uma empresa muito interessante. Quando você começa a ler sobre a dimensão dessa empresa, é realmente algo que nos dá orgulho. Nós também temos a outra empresa de Joinville, que é a Neogrid. A Neogrid está no mercado de tecnologias e inteligência de dados. É muito interessante o produto que eles desenvolvem, e estão aqui com representação já há vários, eu acho que, se eu não estou enganado, há 10 anos já no mercado holandês. Quer dizer, é uma presença consolidada, e que eles vêm procurando fazer também a inserção do produto e serviço que eles oferecem. E, por último, a mais recente, mas a gente diz em inglês at last, but not at least, é a Tupi. A Tupi, que abriu outra empresa de Joinville, né? Que abriu representação aqui na Holanda, e embora tenha representação também em Portugal, Alemanha e Itália, ela abriu recentemente escritório em Arnhem, que fica no meio da Holanda, no lado da Alemanha também. E tudo depende da estratégia, do produto, porque uma vez que você faz o estudo de mercado sobre as potencialidades de aonde você queira se estabelecer ou que queira vender, às vezes você chega nessa conclusão que faz, para você ter controle na distribuição, no fornecimento, às vezes é interessante você considerar também a questão de abrir uma sucursal, uma subsidiária nos Países Baixos, não só para a excelência da questão da logística multimodal que nós temos aqui nos Países Baixos, mas também, em muitos casos, toca a questão de planejamento fiscal também. Existem atrativos para as empresas que se estabelecem aqui nesse ponto. Mas eu queria somente, nessa conversa virtual, me apresentar, dizer que me colocar à disposição. Eu e o Felipe estamos aqui trabalhando, tentando fazer a diferença, tentando ajudar sempre que a gente recebe uma solicitação. E eu vou deixar depois o meu e-mail, o e-mail do Secom aqui é muito fácil, é secom.aia@itamaraty.gov.br. Quer dizer, isso é um e-mail corporativo do Secom, que você pode sempre nos contatar aqui na Holanda. Qualquer dúvida, qualquer informação adicional, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Ivens. Sempre uma honra estar aí participando de um evento com você. Nesse momento, então, a gente abre a palavra aí para quem tiver alguma dúvida, quiser tirar, enfim, fazer algum comentário. Felipe, também o Gabriel da Apex, eu vi que está aqui, se quiser também falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? De qualquer maneira, comentando, e você falou aí do efeito Roterdã, né? A gente acha que também tem o efeito Santa Catarina, que a gente tem pela quantidade de portos, né? A gente tem, obviamente, a balança comercial muito deficitária, justamente porque tudo que a gente importa aqui em Santa Catarina, muita coisa não fica em Santa Catarina, né? Vai e é distribuído para o Brasil inteiro e vem através de Santa Catarina justamente pela eficiência dos portos. De qualquer maneira, está a palavra aberta. Se não tiver, enfim, nenhuma intervenção, eu gostaria então de agradecer aqui a presença do Se eu Carlos. puder, se me permitir falar umas breves palavras, por favor. Muito obrigado, Paulo. Bom, primeiro, enfim, agradecer, é um
uma grande honra para a gente ter o Ivens na nossa equipe, é um grande técnico, com grande experiência na área. Eu tenho de sair em breve, então gostaria só de compartilhar algumas mensagens pontuais. Né? Eu sou diplomata que atualmente chefia não só o setor comercial, mas eu acumulo também a função de diretor executivo de um fundo comum que é baseado em Amsterdã, que é um fundo comum de produtos de base, que é algo que eu acredito que deveria ser melhor explorado pelas empresas brasileiras. Basicamente é um fundo que investe em commodities, tá? E que tem taxas que são absolutamente imbatíveis, né? Taxas anuais que chegam a 4%, com períodos de carência superior a 2 anos. É um fundo que ele é ligado às Nações Unidas, e quando esses projetos são aprovados por esse fundo, eles recebem uma espécie de selo de qualidade das Nações Unidas. Nós temos a honra de ter um grande economista brasileiro, que hoje é presidente do comitê consultivo desse fundo, que é o Wilson Andrade, e eu gostaria de ver as empresas brasileiras e cooperativas apresentando mais projetos para que cheguem às nossas mesas e que nós podemos, enfim, captar mais recursos em favor do Brasil. Eu percebo um interesse muito grande no Brasil, um momento muito substantivo, sobretudo pelo avanço do acordo Mercosul-União Europeia, que eu percebo que há uma mudança de visão dos tomadores de decisão nos Países Baixos, cada vez mais favorável. O próprio rei dos Países Baixos já se manifestou favoravelmente à implementação do acordo, e a própria Universidade de Wageningen também emitiu um relatório sobre o potencial, sobre os benefícios, né? Você havia comentado que as exportações superariam, salvo engano, 10 bilhões de dólares, né, no próximo ano. Isso está bem próximo do fluxo histórico, né, salvo engano, de 12 bilhões de Santa Catarina, salvo engano, em 2022. E eu percebo, inclusive, um interesse específico. Para dar um breve exemplo antes de partir, eu participei recentemente de uma feira de uma grande cadeia de supermercados aqui, que é o Sligro, e nós levamos um vinho da Serra Catarinense, da vinícola Kranz, que foi extremamente elogiado. Também. Então, eu acho que é um grande potencial, que foi um dos setores que o Caspar mencionou há pouco, de produtos autênticos, de participações em feiras, iniciativas junto ao Wines of Brazil. O Ivens da nossa equipe está completamente à disposição, então sempre que houver interesses em pautas específicas, sintam-se à vontade para entrar em contato. E eu preciso partir, mas eu convido realmente a que vocês pesquisem mais e tentem aproveitar mais, digamos, esse momento singular do Brasil nesse fundo que é baseado em Amsterdã. São fundos que investem, em geral, em pequenos produtores, a gente está falando de investimentos de até 12 milhões de reais, mas que realmente nesse intervalo eles são imbatíveis. Tá? Então depois eu posso compartilhar informações sobre a chamada de projetos. Então é isso, eu preciso partir para a próxima reunião, quero agradecer novamente, por favor transfira os cumprimentos da embaixada ao presidente, o Gilberto. Agradeço novamente ao Caspar e à Lucila, da NBSO, que eles são uma referência incontornável e têm feito um trabalho louvável que é absolutamente reconhecido por nós e pelos neerlandeses. Enfim, um ótimo dia, espero que essa conversa continue e nos vemos em uma próxima ocasião. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Não sei se o Gabriel quer falar alguma coisa, ou também o Eliel, que está, né, você está participando ali, fica à vontade. Bom dia, Paulo. Eu queria somente saudar aí o time da Fiesc, né? Time do nosso MRE, aí na pessoa do Ivens, do Felipe. Saudar o NBSO, Caspar e Lucila. Agradecer pelo conteúdo e dizer que a Apex Brasil se soma aí a essa rede de apoio, né, a todos os interessados na promoção de negócios internacionais entre os dois países, aí podem utilizar a nossa estrutura também de apoio. Ivens já mencionou aí o nosso trabalho de inteligência comercial, agradeço aí a menção, Ivens, e de fato isso tudo está disponível no website da Apex. Eu faço um convite aos presentes que depois possam explorar com calma o site. De fato tem algum material de inteligência ali disponível gratuitamente a todos os brasileiros. E reiterar aqui o Escritório Sul da Apex Brasil também à disposição das senhoras e dos senhores.
Nós ficamos também aqui em Porto Alegre, assim como o NBSO. Estamos de portas abertas e à disposição. Um abraço a todos. Obrigado, Gabriel. Bom dia, Paulo. Oi, Léo. Vai lá. Já que você abriu o espaço, só queria fazer uma saudação aí, cumprimentar os colegas também, né? Parabenizar pelo webinar, extremamente interessante e atrativo, e com certeza vai render frutos aí para os colegas ali envolvidos aí nesse trabalho da Holanda, né? Então, a Potenza, nós somos fabricantes de soluções para a movimentação de carga. Então, nós fabricamos garras, rotatores hidráulicos, gruas e todos os demais implementos para atender o setor florestal, parte de recicláveis metálicos, resíduos sólidos, biomassa e silvicultura. E nós já temos um projeto, já iniciou o ano passado, de estruturar uma operação exatamente na Holanda. Porque nós temos linhas de produção na China e estamos em prospecção do mercado indonésio, mercado florestal lá, né? Além de alguns clientes na Europa que a gente tem também, Portugal, Espanha e tudo mais. Então eu preciso explorar um pouco, principalmente essa parte logística, a parte financeira por equilíbrio de moeda, porque nós temos também operação nos Estados Unidos, então teríamos dólar, euro e real, né? Isso dá uma segurança econômica para uma estruturação de negócio, e verificar logisticamente como que funcionaria essa ponte, que oportunidades eu teria nessa ponte em ter uma operação na Holanda, vendendo para o mercado asiático, vendendo para o mercado europeu, comprando também do mercado asiático, né? Então, eu vou explorar isso um pouco melhor com os colegas, agora que estamos conectados, né? Até para não ficar alugando aqui a plateia geral, né? Tá? Mas agradeço pela oportunidade, foi muito rica as informações, né? E as conexões aí, e eu vou estar fazendo contato com os colegas aí, envolvidos aí na Holanda aí, para a gente dar seguimento, tá? E parabéns pelo evento aí. Obrigado, Eliel. Bom, se eu abro a palavra aqui para o Cássio também para fazer as palavras finais. Bem, Paulo, obrigado. Eu tenho uma dúvida, eventualmente, para Santa Catarina em relação aos Países Baixos, para Ivens e para Gabriel. Pensando um pouquinho quais são os setores, especialmente quando a gente pensa agora da tarifaço americano e, ao mesmo tempo, a oportunidade que pode ser gerada o acordo EU-Mercosul. Quais seriam eventualmente oportunidades para um estado como Santa Catarina nos Países Baixos? A gente sabe que tem algumas empecilhos eventualmente para avançar algumas áreas, mas com certeza tem uns setores que podem começar a pensar na Europa via os Países Baixos em vez dos Estados Unidos eventualmente. Não sei se Ivan e Gabriel podem dar uma visão sobre Posso isso. falar alguma coisa? Claro. Olha, o Gabriel enfim, a Apex Brasil desenvolveu um estudo exatamente sobre isso, que é em função, na perspectiva do tarifaço, descobrir novas potencialidades para os produtos por estado. Então, esse estudo que eu referi, diversificação de mercados por estado, é exatamente sobre isso. É muito interessante você ver por estado qual é, mediante a vocação de cada estado, de verificar opções do que pode haver sinergia para incrementar as exportações. Se me permite, obrigado, Ivens. Eu vou, inclusive, tentar deixar o link aqui no chat da reunião, aí facilita para quem quiser pegar. Estou buscando aqui. E até o próprio mapa de oportunidades é
um instrumento interessante nessa área para você verificar potencialidade de outros mercados, quer seja da Holanda ou outro. O Juan perguntou ali, Ives, não sei se você consegue responder em relação ao mercado de produtos madeireiros na Holanda, se tem alguma ideia de como ele se é percebido aí pelo governo brasileiro. Da mesma forma que eu estou referindo ao estudo da Apex, eu também tenho alguns estudos de mercados desenvolvidos aqui na Holanda, que eu posso distribuir. Tudo depende se é madeira em si ou se é produto feito de madeira. Daí você tem cada estudo ele avalia a situação que é na questão de transporte, que pode ser mais interessante fazer no leste europeu ou mesmo na China, ou quais seriam as chances de você pleitear a entrada de um produto brasileiro. Eu sei, por exemplo, na questão de mobília de grife, existe uma empresa paranaense que tá muito, muito popular aqui na Holanda, tá? Então, tudo depende do segmento que a empresa está trabalhando. Se é venda de madeira, ou, pinos, o que seja, ou se é o produto final. Porque aqui a gente tem nuances que diferenciam potencialidade de cada produto, tá? Perfeito, depois eu passo então, Juan, o contato ali do Secom e do Ivens, e aí vocês podem também conversar de forma mais específica. Tem mais uma pergunta aqui. Esse primeiro encontro, essa primeira, é simplesmente para estabelecer o contato. Agora, eu agradeceria muito, estou à inteira disposição a receber qualquer contato, qualquer consulta das empresas catarinenses, para a gente ver, na medida do possível, o que a gente pode fazer, às vezes, numa parceria Apex Secons, a gente pode conseguir ajudar a empresa. Então, só para encerrar, a última pergunta, em razão do tempo, não sei se o Caspar consegue falar um pouquinho, acho que ele até falou um pouco, mas sobre incentivos às empresas de base tecnológica para se instalarem na Holanda. Você tinha comentado ali sobre algum projeto, né, Caspar? Sim, tem a possibilidade de soft landing no Brasil, especialmente para empresas de pequeno porte, de startups, que tem uma facilidade enorme para se instalar na Holanda, para, claro, atender o mercado europeu. É razoavelmente fácil. No final das contas, você precisa ter um parceiro que te, entre aspas, banca, não financeiramente, mas dá uma certa responsabilidade sobre sua participação no mercado neerlandês. E o governo neerlandês dá todo o apoio para você se instalar lá e conseguir realmente abrir o mercado. Então, com certeza, Evans, depois, caso as pessoas estão procurando mais informações, vai ter um pouquinho mais de informação sobre isto. Mas quem tem interesse, claro, pode procurar nós também. A gente pode apoiar nesse sentido. Perfeito, obrigado, Caspa. Obrigado também a Lucila aí no apoio. Bom, pelo tempo aqui eu vou encerrando, então. Queria agradecer a todos pela presença, participação. A federação se coloca então à disposição aí, Andrei, também para entre em contato, a gente coloca vocês em contato com o escritório dos Países Baixos, ali em Porto Alegre. E também a gente aqui está à disposição, né, para esclarecer qualquer dúvida aí relacionada à área de relações internacionais, comércio internacional. A gente trabalha aqui fortemente com a parte de defesa de interesses e capacitações e promoção comercial. Então, enfim, estamos aqui à disposição da indústria catarinense, trabalhamos para a indústria catarinense e ficamos, enfim, à disposição. Obrigado a todos e bom dia aí, bom para quem está no Brasil, bom feriado amanhã e até mais. Muito Até mais. obrigado. Obrigado.